agradecer o convite de estar aqui compartilhando com vocês esse momento aí de reflexão. A gente já começa com uma imagenzinha muito amorosa, né? De uma criancinha sorrindo, porque a gente vai falar, como vocês viram agora há pouco, a gente vai falar do bom humor, né? A importância do bom humor em nossas vidas. Esse é o objetivo da gente conversar aqui hoje. Eu acho que assim, em qualquer momento é adequado a gente refletir sobre esse assunto, mas particularmente no momento atual é bastante recomendável que a gente faça uma reflexão sobre esse assunto do bom humor. Na conceituação, o humor, na origem da palavra, a gente, como está na área acadêmica, dando aula e tal, normalmente a gente gosta de procurar entender o significado das palavras. E humor, do latim, quer dizer úmido. Então, quando a gente está falando de humor, uma das formas de você entender é você ter o entendimento que os gregos tinham da saúde humana, de como funciona o corpo humano. E eles entendiam o nosso corpo humano como tendo humores, como por exemplo o sangue, que é o correspondente ao ar, a bilis amarela, que é o correspondente ao fogo, a bilis negra, que é o correspondente à terra, e o fleuma, que é o correspondente à água. Ou seja, o funcionamento do nosso organismo dependia de líquidos, de humores, de coisas úmidas, né? Então, o bom humor, sob essa ótica, é o bom equilíbrio dos líquidos. Bom equilíbrio dos líquidos faz com que o nosso corpo esteja bem. Então já vem a primeira mensagem. Viver a sua vida com bom humor vai favorecer a sua saúde. Vai favorecer que o seu corpo esteja bem. Claro que a gente está aqui numa casa espírita, então a gente não está entendendo o nosso corpo só como essa estrutura tridimensional que a gente vê, que a gente palpa, que a gente sente com os nossos sentidos orgânicos. A gente está falando desse corpo multidimensional que nós temos, que é o nosso corpo físico, material, de nós como espíritos encarnados, mas também o nosso corpo perispiritual, que é o nosso perispírito, que é a interface que a gente tem com a nossa essência, que é o nosso espírito. A gente vai voltar a comentar isso. Mas bom humor ajuda a gente a ter uma boa saúde, equilíbrio dos nossos humores. Mas o humor, sob o ponto de vista de comportamento, sob o ponto de vista de emoção, aí ele está relacionado a um estado afetivo durável. E esse estado afetivo, o nosso humor, vai depender de vários fatores. Um dos fatores são fatores físicos mesmo, propriamente dito, no sentido de produção de substâncias que mexem com o nosso humor, né? A gente vai comentar daqui a pouco. E fatores psíquicos, que é da nossa própria emoção, do nosso estado emocional, não é? E além disso, o nosso humor também é muito dependente das nossas condições culturais, socioculturais. Está difícil hoje em dia da gente ter bom humor, não é? Mas pela nossa saúde geral, pela nossa saúde real, é muito recomendável que a gente cuide de termos bom humor. Até porque tudo que nos acontece tem um motivo, tem uma causa, e o motivo é bom porque vem de uma fonte que é infinitamente boa e justa e misericordiosa, e tudo que nos acontece está para nos ajudar, né? Por mais difícil que possa parecer. Então, o nosso humor depende desses fatores aí. Então, o bom humor, sobre esse ponto de vista, é você estar assim, né? Mas você pode também estar assim, nem muito de bom humor, pode estar mais ou menos. Ou também você pode estar de mau humor. Sob o ponto de vista da lógica, aí entra a cultura, de você estudar e entender, a melhor opção para a sua saúde é essa, né?
Quando a gente vai digitar assim nessas mídias sociais, uma das formas da gente digitar o bom humor é assim, né? E outra forma de digitar o mau humor é assim, né? É preferível que a gente esteja assim. E que a gente emane pensamentos, ideias e notícias nesse padrão. Não é muito recomendável que seja nesse padrão. Hoje em dia a gente está mais compartilhando assim do que assim, né? Infelizmente. Mas a gente está plantando uma sementinha. O nosso universo, onde a gente está, no fluido cósmico universal, no austro divino, hálito divino, né? Fez-se o verbo, a palavra do Criador fez o nosso universo. Qualquer gotinha que caia, mexe no universo todo. Então que a gente possa lançar gotinhas assim, e não gotinhas assim, né? Então, nós variamos o nosso estado de humor ao longo do dia, ao longo da semana. Isso é natural, faz parte. Tem momentos que a gente está assim, tem momentos que a gente está assim. Isso é normal. Claro que há condições clínicas do comportamento em que as pessoas variam de extremos assim da euforia para extremos assim da tristeza, né? Que é o transtorno bipolar, que aí já é uma condição de desarmonia da saúde, né? Mas nós, seres humanos, oscilamos com o nosso estado de humor, que a gente tem a sabedoria de ficar mais vezes assim e menos vezes assim, né? Essa é a nossa recomendação assim, né? Mau humor vai trazer para a gente efeitos não favoráveis para a nossa saúde, efeitos deletérios. E o bom humor vai trazer efeitos benéficos para a nossa saúde, vai nos ajudar a harmonizar o nosso corpo físico. Por exemplo, Norman Cousins, ele americano, já falecido já, né, década de 60 por aí, editor de jornais, revistas, trabalhador nos Estados Unidos. Ele tinha uma doença que tira o humor de qualquer um, né? Esse desenho aqui está representando a nossa coluna vertebral. E aqui a gente está começando a perceber que os corpos vertebrais da coluna já estão ficando com algum problema, com processo inflamatório. E a pessoa que tem espondilite anquilosante, esse processo inflamatório é muito intenso. Ele faz com que esse disco entre as vértebras fique mais achatadinho, começa a formar os famosos bicos de papagaio. A gente que, quando mocinho, esteve lá em São Paulo aprendendo da doutrina espírita, naquela época a gente não tinha bico de papagaio, né? Hoje a gente já tem bico de papagaio, né? Então, a espondilite anquilosante é uma doença degenerativa que vai trazendo compressão dos nervos que estão entrando e saindo do nosso chamado forame vertebral, por onde passa a nossa medula espinal. E dói demais, dói muito. É difícil controlar a dor dessa doença. E o Norman tinha essa doença. Tomava muitos remédios para aliviar a dor decorrente dessa doença. E uma das formas que ele percebeu que aliviava e ajudava no efeito da medicação para a dor, para o tratamento da doença dele, era assistir esse programa. Candid Camera é que nem pegadinha do Faustão, que nem os programas de pegadinha, que a gente é uma besteira, uma palhaçada e você acaba dando risada. Ele gostava também de assistir os Irmãos Marx, que também é comédia. Então, ele assistindo comédia, ele se divertia bastante, ele dava muita risada. Ele percebia que naquela noite que ele assistia esses programas, que ele ria muito, que ele se divertia, a dor não era tão intensa. Então, o bom humor e o riso, no caso o riso, era também para ele um remédio. Rir é o melhor remédio, esse seria o tema da discussão, né? Então, o bom humor faz o nosso organismo funcionar diferente, aliviar dor, como no caso do Norman, né? O bom humor, dar risada, rir como uma terapia, ele melhora a pressão sanguínea, ele melhora o nosso humor, nosso estado de humor, a gente fica mais com a carinha assim, né? Ele melhora o nosso sistema imune, que é da defesa do nosso organismo, produção de anticorpos e células de defesa.
Ele estimula a produção de um monte de substâncias no nosso cérebro que vão regular o funcionamento do nosso organismo, em nosso próprio benefício. Então, rir é o melhor remédio. Conhece esse rapaz, senhor, com esse bigodão bacana aí, e com essa roupa toda colorida? Pat Adams chama-se, médico americano. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar do filme contando a história do Pat Adams. Então o Robin Williams fez o papel do Pat Adams. Vocês estão vendo, é um menininho carequinha, né? Internado no hospital onde Pat Adams era aluno, e com câncer. E aí ele pegou a perinha que a gente usa para lavar o ouvido, lavar a orelha, e etc. Colocou no nariz, pegou o cotonete, colocou na orelha e fingiu ser uma abelhinha para a criança. Fazia as crianças dar risada. Pegava aquela coisa de fazer xixi na enfermaria, sabe, comadre, aquele negócio, punha no pé e fazia o pé de palhaço. Fez uma palhaçada lá na enfermaria das crianças, elas deram risada. E a lógica dele era a mesma lógica do Norman. Rir faz o nosso organismo funcionar diferente. O Pat Adams é o cara que deu a ideia desses doutores da alegria que a gente vê atuando nos hospitais. Ou os fisioterapeutas do sorriso, que tem um grupo de alunos bem legal que trabalham, que são lá da Universidade de Santa Cecília, né? Então, rir como um remédio, o bom humor como um remédio, como fazer o nosso organismo funcionar melhor, para aliviar dor, por exemplo. Dor é uma situação que tira o nosso humor, não é? Você não consegue dormir com dor de dente, né? Você tem dificuldades para ter um estado de espírito legal diante da dor. Morfina, com certeza vocês já ouviram falar que a morfina é um analgésico super potente. Funciona para qualquer indivíduo. A partir da semente da papoula, vai lá, prepara o medicamento, independente de qualquer indivíduo. Se você administrar a morfina, ele vai ser um analgésico potente. Aí essa mocinha aqui, junto com o orientador dela de laboratório, eles pensaram assim: puxa vida, uma substância exógena tirada de uma plantinha alivia a dor de qualquer pessoa. Medicamentos, substâncias químicas administradas no nosso organismo, elas funcionam assim: encontram no nosso organismo um local que é chamado de receptor para encostar nesse local e desencadear a resposta das nossas células. Então eles pensaram assim: se o nosso organismo tem um receptor para a morfina, qualquer pessoa tem, então é muito pouco provável que, vamos dizer assim, o criador da estrutura tenha feito um receptor para uma pessoa que nunca vai ter contato com aquele negócio. Provavelmente já existe um receptor, porque nós produzimos no nosso organismo alguma substância semelhante a essa substância exógena fora do nosso corpo, trazida de uma plantinha que é a morfina. Foi com o trabalho deles que se descobriu a endorfina. Endo é de dentro. Endorfina é uma substância, a semelhança da morfina, um analgésico, que tira a dor. A endorfina, hoje em dia, a gente sabe. Vocês participaram dos 10 quilômetros da tribuna, não? Aí, teve gente que participou. Eu participei da janela, né? Então fiquei lá assistindo o pessoal correr. Mas o pessoal que faz atividade de resistência, naquela fase em que você está assim, puxa, vou morrer nesse negócio aqui. Mas você, não, eu quero terminar porque eu quero ganhar a medalhinha, não é? Então você vai na direção de continuar aquele exercício extenuante, isso faz com que a pessoa produza endorfina. E aí ela consegue terminar a prova. E tem até o pessoal que fica viciado com esse negócio, não consegue ficar longe de fazer atividade de resistência, porque o prazer que tem na realização da tarefa, endorfina é uma dessas substâncias que o Cosão estava falando, que o Norman estava falando que aqui ela já não era tão mocinha, já estava perto da partida. A Candice Pert já faleceu em 2013. Mas pelo trabalho dela e de um monte de outros pesquisadores, hoje a gente tem uma área na medicina que tem esse nome simples aí. Pelo menos alguma coisa você vai voltar para casa, né? Hoje eu fui lá, eu sei que existe a psiconeuroendócrina imunologia. Nossa, caramba. Não vai dar nome do seu cachorrinho isso aí, que não vai ficar legal. Vai acabar chamando ele só de psico.
né? Certo? Então, psíquico do emocional, neuro da estrutura neuronal do nosso organismo, endócrino das nossas glândulas endócrinas. Vou dar um exemplo de glândula endócrina. A glândula tireoide é uma glândula endócrina, produz um hormônio tireoidiano que é um acelerador metabólico. A glândula suprarrenal, que fica em cima do rim, é uma glândula fundamental para a resposta ao estresse. Produz adrenalina, produz cortisol, né? Então, a nossa emoção, psíquico, faz o nosso sistema nervoso produzir substâncias que vão comandar as nossas glândulas endócrinas, que faz o nosso organismo funcionar diferente, inclusive na resposta imunológica de defesa. Lembra que o Norman, pelo trabalho dele, a partir de vários pesquisadores, se descobriu que a terapia do riso e do bom humor melhora a nossa imunidade? O inverso também é verdadeiro, hein? Tristeza, depressão, faz a nossa imunidade, estresse, faz a nossa imunidade cair. Por isso, cultura e conhecimento é importante para você aprender a cuidar da sua saúde. E deu para a gente perceber já com os gregos que bom humor faz bem para a saúde, né? Então, se você não vê motivo, pelo menos, olha um trabalho da Candace Pert aí. Aqui ela está dizendo assim, tudo que você precisa conhecer para sentir. Aí ela fez uma jogadinha com as palavras. Sentir-se bem, good, bem. Ou tirar um do ó e ficar sentir Deus. Então ela já está dando uma notícia, olha, não só o bom humor faz bem, mas também a religiosidade é um instrumento que te favorece a levar as coisas com bom humor. Como a gente estava falando, né? Tudo que nos acontece, tudo, cara, não tira uma vírgula, não tira nada. Tudo que nos acontece, por pior que possa parecer, é para o nosso bem, porque vem de Deus, não é? Então, tudo que você precisa conhecer para sentir-se bem, uma das coisas que você precisa conhecer é sentir a existência de uma causa primária, inteligência suprema, infinita sabedoria, infinita misericórdia, tudo vê e tudo provê. Puxa vida, nessa hora a gente até arrepia, né? Porque aí a gente sente como é que a coisa é. E ela não é espírita, né? Não era, né? Agora ela é um espírito, né? Certo? Daqui a pouco ela volta. Olha um outro trabalho da Candace Pert que ela escreveu lá. Moléculas da emoção. O que ela está dizendo aí? As nossas emoções fazem o nosso organismo produzir substâncias, moléculas. Substâncias que vão cuidar da nossa saúde. Emoção, moléculas da emoção. No dicionário, agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral. Lembra que afeção, afeto, está relacionado com o nosso bom humor, estado afetivo estável. Mas olha lá o que a emoção faz. Reação orgânica de intensidade e duração variável com alteração de funcionamento. Fisiológico é funcionamento. Então as nossas emoções causam reações orgânicas de intensidade e duração variável e faz o nosso organismo funcionar diferente. Essas moléculas da emoção que a Candace Pert descreve no livro dela, são mais de 50 a 60 substâncias produzidas pelo nosso sistema nervoso. Neuropeptídeos. Peptídeo é proteína. Proteínas produzidas pelo nosso tecido nervoso. Cortisol é um deles. É um dos hormônios do estresse. A partir do adrenocorticotrófico, que é um hormônio produzido por uma parte do nosso cérebro, estimulando o córtex da suprarrenal a produzir cortisol, que é um hormônio do estresse. A ocitocina é um neurohormônio produzido também numa parte do nosso cérebro que chama hipotálamo, que vai secretar essa substância na hipófise posterior. A ocitocina provavelmente vocês conhecem das grávidas. É o que faz o útero contrair, né? É o que faz os músculozinhos que tem em volta das nossas alvéolos mamários, das mulheres, né? Os alvéolos mamários, para ejetar o leite. Mas é essa mesma ocitocina que traz a sensação de afeto, está envolvida com o amor. A dopamina é o da felicidade.
A serotonina é a endorfina do bem-estar. A endorfina é aquele da atividade extenuante, né? A serotonina é do... não vou nem falar porque não faz muito bem para a saúde, mas é tão gostoso, do chocolate, né? A serotonina é do chocolate. Então, a Candice Pert chama atenção para isso. Puxa, são muitas substâncias que o nosso organismo produz a partir das nossas emoções, a partir das nossas emoções. Puxa vida! Estresse, situações de estresse. Dor é uma situação de estresse, né? Então, situações de estresse nos levam a uma resposta chamada de reação de fuga e luta. Situações de estresse, essa palavra estresse veio do trabalho desse pesquisador húngaro que trabalhou nos Estados Unidos, o Rensselaer, né, que falou que diante da situação de estresse, a gente vai responder com uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas, chamada síndrome geral da adaptação, em que você vai ter um momento de alarme, do susto, um momento de resistência à situação, e se a coisa persistir, isso vai trazer e vai levar para você a exaustão. Tanto é que é muito comum isso, estresse, ansiedade, estresse. Da ansiedade a pessoa pula para a depressão. Tanto é que tem um determinado momento lá da evolução da coisa que é uma depressão ansiosa. Então tem que dar medicamentos para a ansiedade e medicamentos para a depressão, não é? Então a reação de fuga e luta já existe desde que a gente é ser hominal aqui na Terra. Naquela época em que a gente vivia lutando pela nossa sobrevivência. Né? Então o homem primitivo já passava por situações de estresse, a vida dele era um estresse. Então quando ele via uma cara dessa daí, ele já sabia, ou ele ia fugir, ou ele ia lutar. É a reação de fuga e luta. Muitas vezes fugia, né? Porque não vale a pena enfrentar o problema, outras vezes criava coragem e partia para cima, né? Então essa é a reação de fuga e luta, do estresse. Hoje em dia, raras vezes a gente vai encontrar com esse personagem aí para desencadear em nós essa reação de fuga e luta. Bom, se bem que há controvérsia. Há pouco tempo a gente enfrentou. Eu não sei porque decidiram colocar o leão como uma representação do nosso imposto de renda, né? Quiseram um estresse danado para a gente superar essa dificuldade. Mas, diante de uma situação tipo assim, enfrentar o leão, você vai se desesperar. O grande problema é que a gente enfrenta leões, não mais aquele leão do ser primitivo, de pegar na unha, mas tem um monte de estresse que são gerados que é como se fosse o leão na nossa cara. As contas para pagar, os problemas para resolver, a dificuldade que a gente está enfrentando no nosso país e por aí vai. São leões enormes que a gente tem que enfrentar. Então a gente se desespera. Algumas vezes a gente resiste à coisa e fica soltando fogo pelas ventas, como dizem, fica bastante estressado. Se acha que o seu organismo estará funcionando normal, seja nessa situação ou nessa situação, você acha que ele vai estar tranquilão assim? Não, não vai estar tranquilão. Aí vai desgastar toda a sua energia até uma hora que você, sabe, tipo assim, 29 de abril, meia-noite, para você entregar, você desistiu de preencher aquela papelada toda e entrou na fase da... Mas qualquer que seja o momento, seja no momento do alarme, seja no momento da resistência, ou seja no momento da depressão, no momento do desgaste, do desânimo, o seu organismo vai funcionar diferente, ele vai produzir substâncias respondendo a isso. São substâncias que vão estimular as glândulas, por exemplo, a glândula suprarrenal a produzir o cortisol, a adrenalina. O seu organismo vai funcionar todo diferente. Se a gente ainda colocar nesse molho aí, que nós somos seres multidimensionais e que, como diz o Kardec, médiums somos todos nós, na hora que você está mais ou menos assim, ou mais ou menos assim, você vai abrir a anteninha para sintonizar com alguém que compartilha essas. Então também vai trazer uma desarmonia espiritual se você entrar em qualquer um desses estados de espírito, estados de humor, não é? Certo? Então, pensando sob o ponto de vista fisiológico, sobre a situação de estresse,
tipo assim, um leão correndo atrás de você, não é? Você vai suar pra caramba, suar frio, o seu coração vai bater forte e acelerado, vai acontecer isso, a sua pressão sanguínea vai subir, está preparando o seu organismo para fugir ou para lutar, está preparando. Mas quando éramos homens primitivos, isso acontecia lá uma vez a cada não sei quando, não é? Agora hoje em dia, todo dia, você já acorda com um leão na beira de sua cama, né? E aí que não é vantagem, porque o seu organismo vai ser bastante desgastado, seja na fase do alarme, seja na fase da resistência, ou seja na fase da exaustão. Substâncias serão produzidas, como por exemplo, do sistema nervoso autônomo simpático, a adrenalina, a noradrenalina, vai mandar bala. Seu organismo vai tentar compensar, produzindo serotonina, dopamina que é aquela da alegria, serotonina também, né, do afeto, do prazer, mas isso vai chegar uma hora que poderá entrar em exaustão. Então, veja lá o que esse professor aqui está ensinando para a gente. Se eu estou na condição de amor, verdinho, azul e cor de rosa. Em azul é a dopamina, verdinho é a serotonina, e o rosinho aqui é a ocitocina. A ocitocina é a do amor, do afeto. A serotonina é a do prazer, a dopamina também do prazer, não é? Então, na felicidade, a gente vai produzir serotonina pra caramba. Quando a gente está em depressão, essas substâncias estão em baixa produção. Na reação de fuga e luta, o que vai aumentar é a noradrenalina e a adrenalina, que são hormônios do estresse, que faz o nosso coração bater mais rápido, que faz a nossa pressão sanguínea subir, desgasta o nosso organismo. Então, tome cuidado para ver o que você considera como sendo um leão atrás de você, porque isso pode trazer um prejuízo para a sua saúde. Não seja a média, seja diferente. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, o Espírito de Verdade: amar a Deus sobre todas as coisas, beleza, a gente já entendeu que Ele é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, infinita misericórdia, justiça infinita. Amar ao próximo como se fosse você mesmo, né? Uma grande recomendação. Mas uma outra coisa que o Espírito de Verdade falou lá, que a gente precisa fazer, a gente precisa se instruir. Você precisa se instruir. Quando você se instrui, aí você sabe que é importante você sair da média. Ao invés de você ficar assim, é melhor para você e para todos que estão no seu entorno que você fique assim. O bom humor é uma coisa saudável. É fundamental que você, numa terra desvastada, assim, detonada, você seja aquele que vá divulgar a energia do amor, que você vai divulgar aquilo que vai contribuir para um mundo melhor. Mais ou menos assim, tem uma passagem que conta, né? Então está pegando fogo lá na serra, um incêndio que vai acabar com o restinho de Mata Atlântica que a gente tem. Muito bem, aí foi lá o beija-flor, foi até o mar, pegou uma gotinha da água do mar, foi até a serra e deu uma cuspidinha lá, né? Aí o pessoal que estava lá embaixo desesperado, que o negócio está pegando fogo, vai acabar com a Mata Atlântica, falou: meu amigo, isso aí não vai adiantar nada. Aí ele falou: eu estou fazendo a minha parte. Se você pegar milhões, bilhões, trilhões de beija-flor, aí você está diante de uma outra situação, não é? Aí aquela gotinha se somam, né? Isaac Newton fala isso. O meu conhecimento, Isaac Newton, sabe quem é, né? Aquele estava embaixo da macieira e caiu uma maçã na cabeça. Ainda bem que ele não estava aqui em Santos e não caiu uma jaca na cabeça dele, né? Aí caiu uma maçã na cabeça dele e falou: pô, mas esse negócio aqui, o que está acontecendo? Ele é o que deu para a gente a informação da lei da gravidade, da mecânica newtoniana, dos corpos, da velocidade, essa coisa toda. Então, de muita sabedoria, né? O Isaac Newton. Então ele diz, uma frase dele: o meu conhecimento é uma gota, a verdade é o oceano.
maior parte, nosso planeta, apesar de se chamar planeta Terra, ele deveria chamar planeta Água, né? Que nem a música lá do Guilherme Arantes, né? Porque a gente é muito mais água no planeta do que terra. Aliás, o nosso corpo físico também é muito mais água do que terra. 60%, 70% dos bebezinhos, aquele nenenzinho lá que a gente viu, 50% para essa moçada que começou a ter contato com o Espiritismo desde 74, né? 1974. Então, as pessoas mais jovens, assim que nem a gente, tem um percentual menor de água. Mas o nosso corpo, a maior parte é água. Nós estamos imersos num fluido cósmico universal, não é? Então, se a gente juntar as gotinhas, as moléculas de água, que formam os oceanos, você tem a maravilhosa estrutura que tem o nosso planeta. Que a gente tem que tomar um cuidado danado, porque a gente está acabando com essa água. Pouca sabedoria, porque o nosso corpo é água, depende de água pra caramba. Então a gente está quase que nem o Mad Max, né? Sem água, sem gasolina, né? E muita violência, certo? Então, nós temos que ter a sabedoria de sermos gotinha. Só que se a gente é gotinha, outra gotinha, só uma gotinha, moléculas, você faz o oceano. Só que tem que todo mundo ir na mesma direção, não pode estar, não pode estar todo mundo na direção contrária. Essa moçada aqui não ajuda, essa moçada atrapalha. Então, que a gente possa multiplicar esses personagens. Aí todos nós temos a nossa responsabilidade de amplificar o sinal na direção positiva, porque a gente está imerso numa piscinona. A gente faz um movimento na água, vai lá, pode ter certeza, vai voltar para você. Se a ondinha for favorável, for positiva, for numa energia legal, harmônica, essa energia vai lhe fazer um bem danado. Não tem nenhuma atitude em benefício de outro que não reflita em você positivamente. Pode passar, às vezes, séculos e séculos para que esse benefício chegue até você, mas vai chegar. Também a desarmonia é verdadeira, não é? Qualquer atitude desarmônica vai chegar em você. Você vai se perceber. Você é que é efetivamente a pessoa que vai fazer a autocrítica. É você que vai estabelecer o que é necessário para você por conta das atitudes que tomamos ao longo da vida. A nossa grande vantagem é que a gente tem um monte de gente trabalhando para nós, no sentido de entender as nossas deficiências, saber as nossas limitações e complementar nas nossas necessidades, desde que a gente esteja sintonizado com esses personagens, não é? Então, que a gente tenha essa sabedoria de plantar mensagens que estão sintonizadas com o amor, com o bom humor, para que a gente possa, ao invés de fugir do leão, ao invés de enfrentar o leão, que a gente possa trazê-lo como um parceiro nosso. Eu não, nem perto da jaula eu chego, né? Certo? Mas eles conhecem as nossas limitações. Haverá dia em que para nós isso aqui vai ser a nossa realidade. Pensando no leão do desespero, da angústia, da ansiedade, né? Do remorso. Puxa, remorso é uma coisa que trava a gente, acaba com a gente. Erramos, tudo bem, faz parte da nossa natureza. Então vamos trabalhar na direção de não errar mais, não é? Jesus já não dizia isso? Dava energia para sustentar, aí dizia assim, a tua fé que efetivamente te curou. Mas ele logo falava em seguida, vai e não peques mais. Então que a gente tenha essa percepção de que a gente vai chegar aqui. Porque se a gente tem raciocínio, por isso que o Kardec diz lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável, aquela que pode encarar a razão em todas as eras da humanidade. Não é? Então, se a gente tem essa fé raciocinada, a gente sabe que o livro do Céu e Inferno trata desse assunto, sobre as penas futuras, né? Se a gente tem essa lógica na nossa cabeça, fomos criados por uma causa primária, infinita bondade, justiça e misericórdia, beleza?
perfeito em todas em todas as suas perfeições. Somos criatura desse Criador. Tem algum outro destino nosso que seja diferente da perfeição? Não, a gente começou simplesinho, ignorante, e não haverá outro destino para nós. Se há uma destinação para a nossa vida, a destinação é essa. Haverá um momento na nossa vida que nós teremos dominado todas as nossas emoções. E, consequentemente, não vamos mais adoecer. Porque a desarmonia da saúde, ela decorre da imperfeição do espírito, que não comanda adequadamente o seu princípio, o seu cadinho, o seu tantinho de fluido cósmico universal, que é o seu perispírito. Que é ele que efetivamente vai comandar as nossas células. Então haverá tempo em que nós não iremos adoecer. Se você imaginar assim, Kardec é muito didático, né? Se você imaginar que a gente tem espíritos inferiores, espíritos em estado de regeneração e espíritos em estado de perfeição, espíritos puros, a essa escalonada a gente vai chegar, mas o caminho é de cada um. Cada um vai ter que fazer para aprender a lidar com isso adequadamente, não é? Conhece essa mocinha? Provavelmente vocês conhecem. Cecília Meirelles. Muita sabedoria. Aí uma frase relacionada com esse assunto nosso aí do bom humor, da alegria, que faz bem para nós. Olha o que ela falou lá. É preciso não esquecer nada. O que ela está dizendo para não esquecer? Não pode esquecer de jeito nenhum. Não pode deixar a torneira aberta, realmente, porque isso aí, a água é fundamental para a gente. Não pode deixar o fogo aceso, porque pode botar fogo na sua casa, né? E aí você vai perder a sua moradia. Mas olha o que ela falou aqui, ó. Nem o sorriso para os infelizes. Eu não tenho nada para dar. Tem sim. Conta-se que o Bezerra de Menezes é o patrono das associações médico-espíritas. Conta-se que o doutor Bezerra de Menezes dava tudo para todo mundo, não é? Deu até o anel de formatura dele, que naquela época os médicos ganhavam um anel de esmeralda de formatura. Deu até o anel dele de formatura para algum paciente dele em necessidade. A mulher dele não gostava muito dessas coisas, mas ele fazia isso. Lindos casos do Dr. Bezerra de Menezes, Ramiro Gama, é o livro que eu recomendo para entender quem foi esse personagem que é o Dr. Bezerra de Menezes. Aí teve uma vez que ele não tinha mais dinheiro, o anel já tinha ido, não tinha mais nada para dar. E a pessoa estava em muita necessidade. O que ele deu para o paciente? Um abraço. Um abraço foi o que ele tinha para dar. Um sorriso é o que às vezes a gente tem para dar. E esse sorriso faz toda a diferença para nós, mexemos no nosso fluido cósmico universal para voltar positivamente para nós e para aquele que está recebendo o sorriso. E nem a oração de cada instante, tudo que nós precisamos saber para sentir-se bem, Kenneth Pett, ou para sentir Deus. Então, quando a gente está orando, a gente está se conectando com Deus e está favorecendo a nossa energia. Cecília Meirelles. Sorriso, né? A gente tem que ter alegria, bom humor. Conhece esse rapazinho aí? Faleceu já também. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Nesse assunto da gente, o que ele falou aí? Eu tenho duas armas para lutar contra o desespero. A tristeza e lutar até contra a morte. Desespero, tristeza e morte. Bota leão nisso, né? Certo? Se bem que a gente sabe que nós vamos morrer um dia, né? Você tem alguma dúvida? A nossa estrutura orgânica vai morrer. Então é importante você se preparar para esse momento. Mas o que ele está dizendo? Olha, armas para lutar contra o desespero, a tristeza e a morte. O riso ao cavalo, olha aqui o bom humor, ó. E o galope do sonho, não perder nunca a esperança. Sonho. E com isso, é com isso que eu enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Então se prepare para morrer. Saiba que você vai morrer um dia. Ninguém escapa, ninguém fica para semente, né? Mas leve a vida de bom humor. E sonhando sempre, não desista dos seus sonhos, independente do momento que você esteja na sua vida material. Não é? Ariano Suassuna. Bom, Chico Xavier também não há a menor dúvida que é um espírito de muita sabedoria. Nesse assunto que a gente está falando, o que ele trata? Aí ele fala assim, ó, um pequeno grão de alegria dentro do coração de cada um, olha a alegria e o bom humor aqui de novo, ó.
dentro do coração de cada um é capaz de transformar qualquer coisa, pois a vida é construída de sonhos, como falou para a gente o Suassuna, e concretizada no amor. Lembra da árvorezinha no meio daquele terreno lá? Cultive o amor, viva a vida com alegria, por pior que ela possa estar aparecendo para você, porque esse é o segredo de a gente ter uma saúde plena. Então nós temos que ter uma visão otimista na nossa vida, é o segredo de viver bem, né? E essa visão otimista da vida está meio complicado, né? Está bem complicado. Está complicado, rapaz. Mas se a gente tem fé, se a gente tem convicção, se a gente sabe, essa é uma das funções da doutrina e da filosofia espírita. Entender de onde nós viemos, para onde nós estamos vindo, né? A epistemologia da doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Renasce o cristianismo, revive o cristianismo, reinterpreta o cristianismo para nós, as mensagens do nosso Mestre Jesus, né? E traz para a gente o significado da nossa vida. Nós somos seres imortais, a gente tem vidas sucessivas, tudo que nos acontece decorre do que fomos, e para que possamos ser melhor do que fomos, né? Ricardo Salom, um dos médicos da Associação Médico Espírita, ele tem uma brincadeira que eu nunca mais esqueci da vez que eu assisti a palestra dele, que é assim: tem uma coisa que é grave na nossa vida e tem uma coisa que é gravíssima. O que é grave? Grave é você ter a pretensão ou a intenção de resolver todas as suas mazelas, as suas más tendências, as suas dificuldades numa vida só. Esquece, porque você não vai conseguir. Ninguém vira santo nessa nossa vida aqui, não dá. A não ser que ele já seja e venha como missionário, não é? Então, nosso Mestre Jesus, ninguém vira santo. Não queira resolver tudo nessa vida atual, porque isso é grave, não vai dar certo. E o gravíssimo, segundo o Ricardo Salom, gravíssimo é deixar tudo para a próxima, não é? Tem sabedoria esse negócio aí, não tem? Né? Então, a gente precisa se esforçar para ser o melhor que a gente pode, diante da situação adversa que ela nos oferece. Está difícil da gente ter uma visão otimista e seguir vivendo bem, mas é o que temos para o momento, não é? Nós vivemos aonde? O Evangelho segundo o Espiritismo conta isso. Nós vivemos num planeta inferior. Você sabia disso, não? Eu não. Caramba, eu não sou esse negócio aí. Nós vivemos num planeta inferior. Se você considerar uma grande cidade, tipo assim São Paulo, nós não vivemos no Palácio do Governo. Nós vivemos na periferia da periferia, naquela favelinha da favelinha. Essa é a nossa realidade. Então as adversidades que a gente enfrenta têm motivos. São justos, são bons, são necessários para que a gente possa viver bem. Então a gente não pode perder a esperança, o amarelo da esperança, né? Não podemos perder a esperança, né? Até devemos sair da média. Lembra da média? A gente não pode ficar na média, a gente não pode ficar que nem essa moçadinha que a gente tinha visto aqui. Como é que eram esses caras aí? A gente tem que sair da média. A gente tem que construir uma outra realidade. E saber que essa realidade que a gente vai construir no nosso país, que é chamado pelo Emmanuel como coração do mundo e pátria do Evangelho, não é? Quer dizer, tem um monte de gente trabalhando para que a gente cumpra essa nossa destinação. Chico Xavier veio para nós, na nossa língua, 430 livros por aí, escritos para nos educar, nos orientar, nos trazer informações de como a gente deve fazer para viver bem, viver com alegria, viver com amor, não é? E agora, puxa, nessa história aí, no momento em que a gente vive, a gente tem que compartilhar com essas gotinhas aqui, que estão rezando pela gente. Então, conta-se que, para a gente terminar, que ele está na nossa hora, conta-se que o Churchill, sabe, o inglês lá, da Segunda Guerra, ele planejou com o pessoal e divulgou uma ideia com os britânicos para, numa determinada hora, todos rezassem
para a paz. Todos rezassem para ter uma condição melhor daquele momento que estavam vivendo, não é? E agora está permeando aí nessa mídia eletrônica da gente uma recomendação assim também, que todos nós passamos 1 minuto. 1 minuto é tempo, né? Já vai passar 1 minuto lá. 1 minuto é tempo, mas para a gente 1 minuto é nada, às vezes, né? Quando está de férias, 1 minuto não é nada, né? Mas quando a gente está esperando 1 minuto passar, 1 minuto é bastante tempo. 1 minuto às 18 horas, todo dia às 18 horas no Brasil, e nos outros países, no fuso horário, para cair nas 18 horas. Então, isso é uma recomendação mundial para que nós façamos uma oração pela paz do mundo, pela harmonia do nosso universo. Aí, nessa hora, a gente vai estar junto com esse pessoal aí. Aí a gente fornece uma energia material, que é da nossa emanação, do nosso ectoplasma, para que isso possa efetivamente se concretizar. Então, que a gente seja bons participantes dessa tarefa, com bom humor, com convicção de que as coisas estão como elas têm que ser e que elas estão para o nosso bem e vão trazer um benefício para a nossa sociedade como um todo, não é? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aí, que vocês possam ser beija-flor, compartilhar essa ideia com outros, amplificar o sinal e que a gente consiga compartilhar a energia desses que estão constantemente ao nosso lado. Muito obrigado.